Ora, muito bom dia. Como costume, começaremos a aula aos 10 minutos depois da hora. Entretanto, ah, há várias coisas que queria falar convosco. Primeira, tenho um problema técnico com o meu tablet. Não sei se a origem é hardware, se software. Por software é o cliente Zoom. Ao fim de algum tempo, mas é um tempo considerável, quando se está a utilizar o quadro branco do Zoom, deixa de ter a capacidade de apagar pedaço a pedaço o que escrevi. Ou seja, só consigo apagar tudo de uma vez. De maneira que notei isso na segunda-feira à tarde numa aula de dúvidas, e é bastante desagradável se acontecer no meio de uma aula normal. Ok? No entanto, creio que foi devido ao facto de ser um problema de gestão de memória, software, que se ao fim de algum tempo, é que tempo bastante intensivo de escrita, se nota. Portanto, espero que isso não volte a acontecer quando estiver numa sessão online. Tentei já várias coisas, mas não tenho tido sorte. Se alguém conhece este problema e tiver uma sugestão, diga-me que agradeço. Segunda coisa, a aula de segunda-feira, a gravação falhou no Zoom. Ok? Ah, de maneira que eu repeti há bocado a aula de segunda-feira, portanto gravei de novo, em modo completamente offline. Portanto, aparecerá uma gravação disponível para vocês da maneira habitual, só que não é a aula de segunda-feira, é algo que eu fiz offline há bocadinho. Não será exatamente igual à aula de segunda-feira, mas tentei que fosse. Alguns detalhes serão diferentes, etc. Finalmente, terceira coisa, e que é essencialmente um problema vosso. Houve alguém que decidiu na aula de segunda-feira, quando estávamos a chegar ao fim da aula, e estávamos a fazer algo perfeitamente transcendente, que era derivar um produto de um polinómio por uma função composta. Função composta é essa que já tínhamos derivado 2 ou 3 minutos antes. Achar que era a altura própria para mostrar a sua capacidade de ser parvo, ok? Basicamente. Não sei se essa pessoa tinha alguma coisa a ver com os alunos de cálculo 1, não sei se tem a ver com o técnico sequer, não faço ideia, nem quer saber. Ok? O que vos queria dizer é que isso é um problema basicamente vosso, ok? Por aula ser interrompida. Ao contrário do que se passa, sei lá, para pessoas que têm 13 a 15 anos e estão no ensino, não é secundário, é antes desse, isto não é um problema para o professor, isto é a universidade. Portanto, a universidade pede-me que eu dê o meu melhor para vos explicar alguma coisa. Hum, e se eu por acaso me sentir incomodado com o que se passa na aula, o que eu muito simplesmente faço é acabar a aula imediatamente. Ok? Se o problema foi criado por alguém que tem a ver com cálculo 1, eu espero que vocês entre vós consigam resolver o assunto. Ok? Portanto, sobre esse assunto é tudo. Ok? Portanto, daqui a 5 minutos começaremos normalmente.
Pois bem, como devem ter percebido do que eu acabei de escrever, o tema da aula de hoje é o teorema de derivação da função inversa. Ok? Notem que vocês já conhecem várias funções inversas bastante importantes. O logaritmo é a inversa da exponencial. O arco-seno, o arco-cosseno, o arco-tangente. Ok? Portanto, em particular, este teorema vai se aplicar a essas funções e vai permitir justificar as fórmulas da derivada dessas funções se acreditarmos nas fórmulas das derivadas das funções que partimos. Ok? Portanto, hoje no fim da aula saberemos derivar o logaritmo, já sabíamos, mas já sabemos, talvez justificamos um bocadinho melhor porquê, que é assim, e saberemos a derivada do arco tangente, do arco seno, do arco cosseno. Okay? Só irei fazer duas, talvez três dessas. E a quarta, dir-vos-ei, olha, pensei nisso. Okay? Provavelmente o arco cosseno, não farei nada com ele, dir-vos-ei qual é o resultado e para vocês pensarem nesse caso. Bom, sobre o teorema em si, portanto, vamos supor que tem uma função estritamente monótona num intervalo aberto, ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Portanto, se a função satisfaz isso, possui inversa. Okay? E que a função f é diferenciável nesse intervalo aberto. Se é diferenciável, certeza, também é contínua. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de fazer notar é isso. Portanto, observações com estas hipóteses. F é contínua. Porquê? Diferenciabilidade, como vimos na aula passada, implica continuidade. E possui uma inversa contínua. Que é teorema da continuidade da inversa. Okay? Isto pode parecer que não tem a ver com a diferenciabilidade da inversa, mas tem. Ou seja, quando eu justificar porque é que, dar-vos a ideia porque é que a inversa é diferenciável, eu vou precisar da continuidade da inversa. Então, esta é a primeira observação que eu queria fazer. Segunda observação. Segunda observação. Aparece no meio das hipóteses derivada do f não nula. Okay? Aquela derivada não ser nula é natural porque mas eu consigo ter uma função estritamente crescente diferenciável com derivada nula. Okay? Por exemplo, se eu considerar g de x igual a x ao cubo, é diferenciável e possui inversa em R. É raiz cúbica a inversa. Okay? Só que a raiz cúbica não é diferenciável na origem. Okay? Ou seja, eu quero tirar a conclusão, não só que
A inversa existe, que era bastante trivial, mas também que é diferenciável. Okay? Para garantir isso, eu preciso daquela hipótese da derivada não nula. Okay? Já agora, isso segue de uma conta simples que só envolve o teorema de derivação da função composta. Vamos ver isso. Portanto, isso é a nossa terceira observação, antes de propriamente entrarmos na demonstração desta coisa e nas aplicações. Que é o seguinte, portanto, a minha terceira observação importante que, para a qual só preciso o teorema de derivação da função composta. Okay? Portanto, terceira observação, se f e f menos 1 e a inversa forem ambas diferenciáveis, reparem que faz parte da tese do teorema que a inversa é diferenciável. Portanto, eu estou a dar um passo em frente para além daquilo que tenho nas hipóteses, está bem? Portanto, estou a supor aqui que o f menos 1 já sei de alguma maneira que é diferenciável. Então, f composta com f menos 1 aplicado a um x, f de f menos 1 de x é x. Certo? Qualquer que seja o x no contradomínio do f. Bom, e se vocês agora pegarem nesta igualdade e derivarem ambos os lados da igualdade, o que é que obtêm? Portanto, por derivação, obtêm que, pelo teorema de derivação da função composta, a derivada do lado esquerdo é f' em f menos 1 de x, vezes a derivada do f menos 1 em x. Okay? Derivada do lado direito. Reparem, a fórmula, estou a supor que é válida em todo um intervalo aberto. Okay? Intervalo aberto esse que seria o f de AB, portanto, o contradomínio diz que nós sabemos também que é um intervalo aberto. Derivado do lado direito, a derivada de x é 1. Portanto, graças ao teorema de derivação da função composta, eu tenho que o produto da derivada do f em f menos 1 de x vezes a derivada do f menos 1 em x, o resultado é 1. Se o produto de dois números é 1, é porque nenhum deles é 0, com certeza. Okay? Portanto, nenhum destes pode ser 0. Portanto, se vocês num ponto tiverem simultaneamente que o f e o f menos 1 são ambos diferenciáveis e têm diferencialidade ali num intervalinho aberto, na vizinhança, têm a certeza que a derivada da função e da sua inversa não podem ser zero. Okay? Portanto, aquela hipótese que eu tenho no enunciado do teorema é natural à luz desta conta. Okay? Já agora, eu podia ter feito a conta trocando o papel do f menos 1 com o f. Fazia o mesmo argumento. Não é? Portanto, eu podia também ter escrito, já agora vamos fazer dessa maneira, porque eu quero mostrar-vos uma outra coisa. Podia ter derivado
composição escrita por ordem inversa, não é? Podia ter escrito f-1 de f de x igual a x, e isto implica que a derivada do f-1 em f de x vezes o f' de x é 1. Ok? Bom, mas isto, se vocês olharem para cima para a fórmula que eu tenho no enunciado do teorema, desta fórmula que eu arranjei aqui, eu tiro aquela que está em cima. Okay? É simplesmente uma questão de dividir pelo f' de x. Okay? Portanto, todo o teorema, se eu souber que a inversa é diferenciável, a fórmula da derivada da inversa até é grátis à custa do teorema de derivação da função composta. Portanto, a única coisa que é preciso nós preocuparmos com ela no teorema é mostrar que a inversa é diferenciável. Como é que se mostra que a inversa é diferenciável? Não é transcendente. Okay? Vamos limpar tudo isto. Já tivemos para o enunciado o tempo suficiente para o conhecermos. E vamos então dizer o que é importante na demonstração. Okay? Também vai ser daquelas em que eu não faço tudo, mas digo o que é que vou precisar. Bom, é natural, para mostrar que f-1 é diferenciável, considerar um limite de uma razão incremental do f-1. Portanto, um limite de f-1 de y menos f-1 de b sobre y menos b, algo deste género, certo? Limite quando y tende para b. B é má ideia, porque o b era o extremo do intervalo, não é? Portanto, vamos por ali C. Y a tender para C. Em que C pertence ao contradomínio do E. Okay? Sabemos que é um intervalo aberto. Como? Pelo teorema de valor intermédio. Okay? Ó, setor, Diga. ali onde está B, é mesmo B ou deveria ser C? Sim, tem toda a razão. Esqueci-me de mudar nesse tipo. Okay? Comecei por ter uma escolha infeliz para o meu ponto no domínio da inversa. Chamei-lhe B. Já tinha mudado num sítio, não tinha mudado. Obrigado. Portanto, o que é natural para pensarmos nisto é olhar para o limite daquela razão incremental e tentar mostrar que dá aquilo que nós queremos mostrar. Não é? Ou seja, se eu agora disser o y, com certeza, é um f de x e o c é um f de um x0, ok? Certo? Porque estes são pontos no contradomínio do f, não é? Portanto, aquele limite daquela razão incremental, se introduzirmos isto, será um limite, ainda não digo como, mas aquele denominador é
um f de x menos um f de x0. Certo? Ora bem, o f menos 1 do f de x é o x, não é? Portanto, em cima ficaria com x menos x0. Claro está que o que me apetece fazer aqui imediatamente é dizer, o x menos x0 que está em cima, eu passo para baixo, aqui. Isto é um limite da razão incremental do f, ok? Em cima tenho um 1. Bom, agora tenho um problema, não é? Portanto, eu tinha ali um limite quando y tendia para c. Bom, agora o que eu quero pôr é um limite quando x tende para x0. Mas se eu quero pôr limite quando x tende para x0, eu preciso de saber, quando x tende para x0, o que é que acontece ao y ao c e vice-versa. Ou seja, se y vai para c, será que o x vai para x0? Será que, portanto, eu tenho aqui uma dúvida picuinhas, que é, será que x tende para x0 quando y tende para c? Bom, mas eu posso resolver esta dúvida picuinhas como? Pela continuidade da inversa. Ou seja, se nos lembrarmos, sim, com estas hipóteses, existe inversa que é contínua. De maneira que, usando a continuidade da inversa, de facto consigo resolver esse problema e de facto esta coisa funciona. Okay? Portanto, basicamente, esta é a ideia da demonstração do teorema da função. Okay? Muito prosaicamente, pegar um limite da razão incremental e tentar escrever esse limite em termos da função f e usar a continuidade inversa. Portanto, isto vai dar 1 sobre f' de x0, que é aquilo que vocês queriam, não é? Portanto, isto aqui, este limite que eu tinha aqui em primeiro lugar, seria a derivada do f menos 1, aonde? No ponto C. Só que o ponto C é o f de x0, certo? De maneira que vocês obtêm a fórmula que eu afirmei que era verdadeira também. Okay? Bom, como é que eu aplico isto? Portanto, sob demonstração, não vou ser mais rigoroso do que isto, que já fui bastante. E vamos aplicar isto naqueles casos canónicos de funções inversas que nós vamos utilizar não sei quantas vezes. Portanto, primeiro exemplo, exponencial e logaritmo, não é? Portanto, se f de x for igual a exponencial de x, e acreditarmos que a derivada é exponencial de x, derivada exponencial é exponencial, como é que isto é verdade? Bom, porque parem que só dependemos do seguinte, portanto, é o cálculo, e quando h tende para zero, exponencial de x mais h menos exponencial de x sobre h. Okay? Definição. Ora bem, pondo, se acreditarmos que a exponencial tem aquela propriedade que vocês sabem, exponencial de x mais h, exponencial de x vezes exponencial de h, põem o exponencial de x em evidência e ficam com o limite quando h tende para zero, exponencial de h menos 1 sobre h. E este aqui é que, como costuma dizer, a porca torce o rabo, não é? Ou seja, este, vocês sabem que dá 1, porque vos disseram, é um limite notável. Okay? Portanto, nós acreditamos nisto, mas dependemos de algo que é um bocadinho por fé, certo? Bom, sendo assim, esta função, a exponencial é ela própria e entre as propriedades da exponencial,
Vocês sabem que a derivada nunca é zero. Portanto, aquela hipótese da derivada ser diferente de zero, não temos problemas. O logaritmo é a função inversa, neste caso. Okay? Eu gostaria de obter, então, a derivada do logaritmo. Como é que eu derivo isto? Bom, será calcular f menos 1 linha num ponto. Um ponto X. Como é que eu faço isto? Bom, isto é o f menos 1 linha num ponto exponencial de y. Okay? Portanto, eu introduzi aqui que x é igual a exponencial de y. Tá, de acordo com o teorema, isto vai ser 1 sobre f' calculado aonde? Y. O que é a derivada da exponencial? É ela própria. Bom, mas a exponencial de y é x. De maneira que isto é 1 sobre x. Portanto, esta conta dá uma fórmula da derivada do logaritmo à custa de acreditarmos que a exponencial de facto é diferenciável, tem aquela derivada que vocês conhecem. Okay? Portanto, esta aqui é daquelas derivadas que vocês já usaram muitas vezes. Vamos considerar um exemplo um bocadinho mais sofisticado com uma função trigonométrica que, sinceramente, não sei se vocês alguma vez lidaram com a derivada dela, se não. Portanto, vamos agora ao arctangente. Okay? Portanto, mais um exemplo. Portanto, consideramos f de x igual a tangente de x, mas para efeitos de aplicação do teorema, vamos considerar que o x está naquele intervalo que nos serviu para definir o arctangente. X no intervalo menos π sobre 2. π sobre 2. Okay? Bom, portanto, f menos 1 é o arctangente e o meu objetivo é calcular a derivada do arctangente. Para isso, vou precisar da derivada da tangente. A derivada da tangente é uma questão de derivar o quociente de seno de x sobre o cosseno de x. Bom, derivada do seno é o cosseno. De maneira que fico com cosseno ao quadrado de x. Depois, portanto, menos a derivada do cosseno, que é menos seno. Portanto, fica mais seno vezes seno, que é seno ao quadrado. Portanto, eu estou a fazer isto assumindo que vocês não conhecem a derivada da tangente. Alguma utilidade fazer isto, não é? E dividir por cosseno ao quadrado de x. Claro está que isto simplifica para 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que há quem abrevie como secante quadrada de x, em que a secante de x é a função definida por 1 sobre cosseno de x. Okay? Definição. Bom, 1 sobre cosseno quadrado, naquele intervalo, bom, tinha que ser sempre, não é? É diferente de zero, não é? Portanto, coisa que é diferente de zero. Okay? Como é que será a derivada do arctangente, então?
Bom, isto é a derivada da função inversa, ok? Um ponto x. Introduzo x igual a f de um certo y. Bom, eu sei que isto, de acordo com o teorema, é 1 sobre f' de y. Bom, o f' de y é 1 sobre cosseno quadrado de y. Bom, portanto, isto dá cosseno ao quadrado de y. Okay? Agora tenho um problema. Cosseno ao quadrado de y não é tangente. Como é que eu... Portanto, agora preciso exprimir cosseno ao quadrado de y em termos de x. Certo? Ok? Bom, para isso, vai-nos dar jeito uma forma trigonométrica, que é uma consequência da forma fundamental da trigonometria. Okay? Como é que vai ser? Portanto, vamos apagar aqui a parte de cima disto. Portanto, f é tangente, f menos 1 é o arco tangente. Portanto, vocês sabem que está para aí alguém a perguntar que x é o f de y. Sim, é o f de y. Estava eu a dizer vocês sabem que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sempre igual a 1. Fórmula fundamental da trigonometria. Não é? Se dividirem ambos os lados desta igualdade por cosseno ao quadrado, vocês ficam com seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre cosseno quadrado de alfa. O que vos dá uma maneira de relacionar 1 sobre cosseno quadrado, ou seja, a secante quadrada, com a tangente quadrada. Como é que é isso? A tangente quadrada de alfa mais 1 é igual à secante quadrada. Ok? Ou 1 sobre cosseno quadrado, preferir. De maneira que o cosseno quadrado de alfa é igual a 1 sobre 1 mais tangente quadrado. Ok? Portanto, quando eu fiz esta conta cá em baixo e cheguei a cosseno ao quadrado de y, eu agora preciso voltar para o x, mas para isso tenho que fazer aqui aparecer tangente de y. Só que eu já sei fazer isso, não é? É com esta igualdade. Consigo exprimir o cosseno quadrado em termos da tangente quadrada. Ou seja, o que eu tenho aqui
também podia ser escrito como 1 sobre 1 mais tangente quadrada de y. Ora, tangente de y é o x. De maneira que eu obtive que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Ok? Portanto, eu sei que vocês provavelmente nunca viram esta fórmula de derivação. Bom, é mais uma. Convém saber. Claro está que em desespero de causa, se vocês não saberem, como derivo o arco tangente? Ou é com o teorema de derivação da função inversa. Mas fazer isso é fazer estas contas. Não são particularmente difíceis, mas demoram um bocadinho. De maneira que o meu conselho é, isto é para decorar. Okay? Bom, fazer mais uma. Okay? Vamos fazer o arco seno. Para o arco seno, portanto, não, desculpem, f de x, manter-me a coerência do que tenho feito, o f é o seno. Considero o intervalo que usei para definir a inversa, foi menos π sobre 2 a π sobre 2. Mas reparem que o teorema de derivação da função inversa só me dá informação para o intervalo aberto. Okay? De maneira que, de facto, só vou lidar com o intervalo aberto. Okay? Portanto, eu vou pôr aqui um traço por cima. Não quer dizer que esteja errado. Quer dizer que, para efeito da aplicação do teorema, quando eu ponho aqui devido às hipóteses do teorema. Okay? E, nesse caso, a inversa é aquilo que designamos por arco de seno x. Okay? A derivada do seno é cosseno. Okay? Reparem que o cosseno no intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2, de facto, é sempre positivo. Okay? O que é que será a derivada da inversa? Portanto, mais uma vez, y igual a f. Um ponto y. Bom, onde é que está o y já agora? O y está, como nós sabemos, no intervalo menos 1 aberto. Okay? Reparem que eu estou aqui alegremente a usar coisas que nos apareceram na ficha de continuidade e limites logo no princípio. Uma série de exercícios sobre funções trigonométricas inversas. Não é? Portanto, isto será, de acordo com o teorema, 1 sobre. Bom, fazendo mais devagar. Agora, isto será f menos 1 linha de f de x
que é 1 sobre f' de x, que neste caso é 1 sobre cosseno de x. Okay? O meu problema agora é como exprimir o cosseno em termos do seno. Para voltar para o y eu preciso disso, não é? Portanto, eu tenho que relacionar o seno com o cosseno, mas isso é fácil, é a forma fundamental da trigonometria, não é? Portanto, seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Portanto, seno de x é raiz de 1 menos seno ao quadrado e, tal e qual como nesse exercício da ficha de continuidade e limite, eu podia ter um momento de hesitação e dizer, sinal mais ou sinal menos. Bom, só que neste intervalo, o cosseno é sempre positivo, não é? De maneira que aqui é o sinal mais. Portanto, qual é a fórmula da derivada do arco de seno? Bom, 1 sobre cosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Bom, isto é 1 sobre raiz de 1 menos y ao quadrado. Portanto, a derivada do arco de seno é 1 sobre a raiz de 1 menos a variável ao quadrado. Okay? Portanto, arranjámos a forma de derivação também para o arco de seno. Para o arco seno, o que é que acontece? O arco seno vou deixar a vosso cargo. Portanto, obtém-se que a derivada do arco seno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado para x no domínio do arco seno. Que é onde? Domínio do arco seno, ou melhor, no intervalo aberto, o maior intervalo aberto que está no domínio do arco seno, vai ser o intervalo 0 a i. Okay? Vocês, a propósito do arco seno e do arco cosseno, vocês podem perguntar, bom, então, a derivada direita e esquerda nos extremos de intervalo de definição dessas funções haverá, não haverá? Vocês podem ver isso. Descobrem é que existem derivadas direita no extremo esquerdo do intervalo e derivada esquerda no extremo direito do intervalo, mas têm valores infinitos. Okay? Algo que não é nada de espantar. Por exemplo, para o arco seno, como é que é o gráfico do arco seno? Portanto, pus ali algo estúpido. Portanto, para x pertencente a troquei o domínio com o contradomínio, não é? Portanto, para x pertencente ao intervalo aberto menos 1, 1. Ok? Isto é um erro muito comum. Vocês fazem e eu também faço. Prova conhecida. Portanto, o gráfico do arco seno está muito mal feitinho, mas é assim. Portanto, o que eu estou a dizer é que pode-se falar de derivada direita. Portanto, se f de x, f não, que já confundo-se com
Portanto, se h de x for o ar cujo cosseno é x, vocês estabelecem que o h' direito, ok, de menos 1 é menos infinito, igual h' esquerdo de 1 é mais infinito. Ok? Mais infinito, não, menos infinito também. Disparate. Ok? No caso do arco-seno, vejam o que é que acontece. Mas descobrem mais infinito de ambos os lados. Ok? Portanto, pode-se falar derivadas esquerdas e direitas nos extremos do intervalo, mas não são finitos, portanto, não é particularmente interessante. Bom, mais que é que podemos ver hoje? Vou introduzir-vos aquilo de que falarei na sexta-feira, que já é um resultado importante sobre diferenciabilidade, que vai estar por trás de um resultado ainda mais importante que o generaliza. Okay? Isso é o teorema de Rolle. Portanto, vou introduzir-vos o teorema de Rolle. O teorema de Rolle, ou lema de Rolle, portanto, há quem, o Campos Ferreira faz isso, não é? Não se chama teorema, chama-se lema. Ou, okay? Lema, digamos, ou chama teorema. Eu agora estou a dizer-vos uma coisa, se acabares de dizer que está mal. Não, eu chamo teorema, ok? Mas há quem lhe chame lema, portanto, eu vou deixar assim como teorema. O que é um lema? É um teorema cujo grande papel na vida é ser usado para demonstrar outro, ok? Basicamente, é uma maneira dos matemáticos chamarem a atenção disso. O teorema de Rolle diz o seguinte: suponham vocês que têm uma função f definida num intervalo limitado e fechado a b, portanto, com a menor que b, ok? E vamos supor que a função f contínua no intervalo limitado e fechado e diferenciável no intervalo aberto. O que é que diz o teorema de Rolle? Então, existe T no intervalo aberto tal que a derivada em C é zero. É simplesmente isto que diz o teorema de Rolle. O resultado que o teorema de Rolle serve para demonstrar é o teorema de Lagrange. Depois demonstramos o teorema de Lagrange à custa do teorema de Rolle, fazendo uma habilidade. Mas para chegarmos à demonstração do teorema de Lagrange, o mais simples é primeiro pensarmos no teorema de Rolle. Por isso é que eu estou a dizer há bocado que é um lema. Okay? Portanto, é, sim senhor, um caso particular do teorema de Lagrange, só que nos dá muito jeito para fazer a demonstração do teorema de Lagrange, passarmos pelo meio pelo teorema de Rolle. Okay? Como é que isto funciona? Ora bem, esqueci-me uma hipótese, não é?
Toda a gente já devia ter protestado isso. Continuar a ver, já esqueci-me de escrever a hipótese essencial desta coisa. Devia estar aqui no meio. A, B. E tal que FA é igual a FB. Portanto, nos extremos do intervalo, a função toma os mesmos valores. Então, agora sim, existe C no intervalo aberto, tal que F' de C é igual a zero. É isto o teorema de Rolle. Como é que isto se demonstra? Bom, basicamente é uma consequência do teorema de Weierstrass e da definição de derivada. Portanto, a demonstração envolve o teorema de Weierstrass e a definição de derivada. Mais nada. Como? Bom, o teorema de Weierstrass garante que F tem um máximo. Em AB. Das duas, uma. Ou o máximo é no intervalo aberto, ou não. Se o máximo ocorrer num ponto do intervalo aberto, então esse C no intervalo aberto é o meu candidato a ponto onde a derivada é nula. Okay? Porque é que a derivada há de ser nula? Porque é um ponto máximo. Naquele limite da razão incremental, eu conseguirei explicar a última linha se por acaso vocês deixarem de trocar impressões, porque quando vocês mandam mensagens uns aos outros, isso fica por cima das últimas linhas que eu escrevi. Se o que eu escrevi foi aqui a palavra ocorre, verbo ocorrer, no intervalo aberto, vocês demonstram que nesse ponto a derivada só pode ser igual a zero. Okay? Como? Olhando para a razão incremental. Vamos fazer isso aqui em cima. Já não tenho muito tempo, voltaremos a isto. Mas é uma questão simplesmente de olhar para a definição de derivada no ponto C. É o limite quando x tende para C, de f de x menos f de C
sobre x menos c. Reparem que, como este é um ponto máximo, okay, o f de x menos f de c há de ser sempre portanto, se x for maior que c, f de x é menor ou igual a f de c. Se x for menor que c, f de x é maior ou igual a f de c. Certo? De maneira que o limite da razão incremental, se vocês restringirem o x a estar à direita de c, só pode ser menor ou igual a zero. Se restringirem à esquerda, terá que ser maior ou igual a zero. Portanto, olhando simultaneamente para os dois limites laterais, vocês descobrem que a derivada só pode ser zero. Okay? Portanto, isto é o argumento se por acaso o máximo ocorre num ponto do intervalo aberto. Se o máximo não ocorre num ponto do intervalo aberto, terá que ser nos extremos. Okay? Mas então, vocês podem dizer, bom, isto não funcionou para o máximo, consideremos o mínimo. Para o mínimo também tem duas possibilidades, ocorre nos extremos ou no intervalo aberto. Se ocorrer no intervalo aberto, observando o que é que se passa com a derivada nesse ponto, também descobrimos uma derivada zero. O argumento simplesmente tem umas trocas de desigualdade. Finalmente, se nem o máximo nem o mínimo ocorrer no intervalo aberto, ambos forem nos extremos, bom, então é porque a função é constante. Se a função é constante em todo o intervalo, então a derivada é zero por toda a parte. Portanto, esse caso é trivial. E é isto a demonstração do teorema de Rolle. Passei 2 minutos da hora e vamos ficar por aqui. Okay? Dúvidas? Professor, no teorema da derivada da função inversa, onde é que nós usamos a hipótese de que o intervalo era aberto? Havia a hipótese, mas não me lembro de termos utilizado. Repare, o intervalo é aberto, eu utilizei implicitamente, porque para já quando eu falei de derivada num ponto, ok? Uhum. Suponho sempre que a função é definida numa vizinhança do ponto. Para ter a certeza disso, de facto preciso de um intervalo aberto. Ok? Não. Portanto, se eu tivesse um intervalo que não era aberto, nos extremos do intervalo, você só tem uma derivada direita, uma derivada esquerda, etc. Ok? Ok, já compreendi. Portanto, é por razões triviais, não é? Portanto, organização. Sim. Está bem? Portanto, por isso é que não aparece explicitamente quando se está a argumentar. Exato. Ok. Mais alguma coisa? Se o chat do Zoom incomoda, pode fazer Alt H e depois transportar a janela para um canto e já não aparecem comentários. Alt H? Alt H e depois a janela que aparece pode meter a um canto. Tablet, não há Alt H. Pá. Então abra o bate-papo e meta a um canto. Se meter a um canto, já não aparecem mensagens. Ok, muito obrigado. Experimentarei da próxima vez. Tá Ok. bom. Tá bem. Vocês sabem mais disto do que eu. Ok, sim senhor. Portanto, mais alguma coisa? Então, vamos ficar por aqui. Hoje espero ter uma gravação